Vamos falar de Movida, tá? Movida é uma empresa de locação de carros, basicamente, e ela atua, basicamente, com essa geração, que é a geração do Jonathan, da nova geração, que é uma geração que paga pelo uso das coisas e não pela posse das coisas. Então, essa geração, que é um pouco mais nova que a minha, eu nasci em 88. Eu acredito que a geração que nasceu depois de 2000 é uma geração que acredita que experiências valem mais do que a posse. Eu ainda sou de uma geração que não dá tanto valor para posse, tipo, hoje eu moro de aluguel, mas então eu não faço questão de possuir um imóvel, mas eu tenho posse de 2 carros, por exemplo, porque eu gosto de carro. Então, a Movida está muito bem posicionada para captar esse tipo de jovem millennial que paga pelo uso. Então, o cara quer viajar para, sei lá, Maresias para fumar maconha, ele é um millennial. Ele quer fumar maconha longe dos pais. Ele aluga um carro na Movida, ele vai fumar maconha em Maresias. Ele é um jovem que tem um potencial para ser cliente da Movida. E agora vamos a alguns números da Movida que me chamaram muita atenção. A Movida cresceu 197 desde 2014 em termos de frota, tá? Porque a Movida precisa ter um carro para ela pegar esse carro, alugar para alguém e cobrar dinheiro dessa pessoa. Então, ela cresceu 197% desde 2014, passando de 36.875 carros para 109.661 carros, tá? Então é uma empresa de crescimento. É por isso que talvez o risco dela esteja maior, tá? Então aqui no Tesômetro Pit Money, ela só atingiu a nota 34. Por quê? Porque ela tem um risco maior. Só que ela é muito bem diversificada geograficamente no Brasil. Ela atua no Brasil e ela tem lojas que você pode comprar, tipo um seminovo, e pontos que você pode alugar carro em todos os estados. Isso eu vejo como um ponto bom. Aqui um ponto que eu não tenho certeza se é bom ou ruim, fiquei um pouco indeciso. Salve Schnorr! Se é bom ou ruim esse fator. O principal sócio da Movida é a Simpar, que também é uma empresa listada em bolsa, com o código SIMH3. A Simpar está listada em bolsa e ela é controladora da Movida. E ela é controladora não só da Movida, como da Vamos, que é uma empresa que eu vou falar daqui a pouco, como da JSL, Júlio Simões Logística, que também é uma outra empresa que a gente gosta muito da bolsa. E ela tem 55% da Movida. Então essa holding, que se chama Simpar, tem 55% da Movida. Isso sobra um free float, ou seja, ações que estão na mão de não controladores, de 44,48%. Eu acho um free float bom, a não ser que você seja o Warren Buffett, mas te dá uma liquidez interessante. Então eu elenquei como um ponto mais positivo do que negativo. Ela teve um lucro operacional de 305 milhões. 305 milhões para uma empresa do porte de Movida é um bom lucro operacional, tá? Então, cresceu 35% na comparação anual, e quando eu falo comparação anual, primeiro trimestre de 2021, que é o resultado que a gente está analisando aqui, versus primeiro trimestre de 2020, cresceu 35%. E o que me deixa mais otimista? Que no primeiro trimestre de 2020, a gente não tinha ideia que a pandemia ia ser essa fodelança que foi. Então a pandemia fudeu muita gente. Em janeiro, fevereiro e março do ano passado, a gente não tinha dimensão da pandemia. E a gente teve uma dimensão da pandemia, algumas empresas se fuderam muito, algumas souberam se reinventar, e eu acredito que a Movida tenha sido uma empresa que soube se reinventar, porque ela conseguiu crescer o lucro operacional dela em 35% na comparação anual. O lucro líquido no período foi de 110 milhões, o que dá um aumento, um crescimento de
99%. Então, se você comparar o lucro do primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, cresceu quase 100%, ou seja, quase dobrou o lucro. Isso é muito bom, porque ela é uma empresa que dobrou o lucro, ela está sendo negociada a múltiplos de preço muito menores do que os seus pares. Então, se você comparar a Movida com as outras locadoras que estão listadas em bolsa, a Movida é uma empresa que está com múltiplos que envolvem preço, né? Múltiplos de valuation ali, bem menores do que seus pares, e ela vem se reinventando. O que ela percebeu, a empresa? E aqui, quem escreveu esse relatório foi o Matheus Messias, nosso analista da Inside. Sigam o Matheus Messias, @matmess no Instagram, nosso Damodaran brasileiro. O que ele percebeu ouvindo a conferência? Que a Movida tem uma intenção de abrir o leque de faixa etária que ela atua. Então, quando foi criada, você poderia alugar lá um Corolla, um Cruze, uns carros meio foda. Aí depois foi pro Cobalt, foi pro não sei o que. Agora você pode alugar a porra do Uno, entendeu? Então, ela tá tentando atingir um público que tem menor renda e tentando chegar nesse público como? Porque as outras locadoras já tinham percebido isso antes, agindo num público que tem uma renda menor, então uma guerra de preços ferrenha. Isso dá menores margens? Não necessariamente, se você tem uma empresa muito bem tocada. Então, a margem de lucro da Movida subiu 35%. A margem não, o lucro operacional subiu 35% na comparação anual. Então, ela está desenvolvendo novos produtos, é uma empresa que já entendeu que não é todo mundo que é rico nessa porra. Então, ela está fornecendo carros 0 km por assinatura, então você paga uma mensalidade para poder usar um carro 0 km, e quando você não quiser usar mais esse carro, ela pega esse carro e tenta vender na seção de seminovos que ela tem, que vai muito bem, mas enquanto o cliente está usando o carro zero dela, que ela pagou, porque ela tem caixa, ela consegue manter o cliente fiel por mais tempo. E o cliente fiel por mais tempo, que paga durante mais meses para usar esse carro 0 km, dá uma puta de uma grana e é um puta diferencial para Movida. O que acontece? O business da Movida, assim como de várias outras locadoras, tem a ver com o número de carros que ela tem na frota. Então, é um segmento intensivo em capital. Por quê? Porque você precisa de dinheiro para comprar esses carros que você vai alugar para as pessoas. O que acontece? Com taxas de juros menores, como a gente está tendo agora, taxas de juros menores, as empresas que são muito grandes, que não é tipo eu, você, pessoas normais, são empresas negociando juros com os credores. Essas empresas são muito grandes, conseguem taxas de juros muito menores. E o juros já está baixo, a taxa de juros já tá baixa. Então, mesmo que o banco cobre um spread na hora de financiar um carro para a Movida comprar, como é um segmento intensivo em capital, mas a taxa de juros está baixa e ela tem um poder de mercado muito grande, um fluxo de caixa muito grande, ela consegue financiar esses carros a taxas menores. Então, esse é um outro ponto positivo que eu vejo na Movida. Como ponto negativo que eu elencaria no caso da Movida, é que a receita líquida dela foi de 805 milhões, o que dá uma queda anual de 20%, só que foda-se a receita, eu tô cagando para a receita. Eu quero que a empresa que eu invista seja diversificada, é por isso que a gente está com um call de compra bem confiante em Movida. Por quê? Porque a receita caiu 20% na comparação anual, só que na comparação anual o lucro operacional subiu 35%. Então é uma empresa que sabe que tem uma gestão boa, tá? Então é por isso que a gente está muito confiante com Movida, e numa escala tesométrica
escala de tesômetro, Pit Money, ela conseguiu uma nota de 184,9, porque eu somo o consenso, o risco ao contrário com o upside e deu 184,9. Ah, e alguém falou aqui que tem isenção. O Shelby Videos falou, exatamente, empresas que atuam nesse setor têm alguns benefícios na hora de comprar o carro. Então elas já compram a um preço menor e aí elas ficam ganhando dinheiro em cima do aluguel, e aí depois que elas colocam para esse carro ser vendido como um seminovo, que todas as empresas fazem, elas já pagaram mais barato, elas já ganharam dinheiro em cima do carro e aí elas conseguem vender a um preço interessante. Então eu acho que é um setor interessante. Aqui eu não estou fazendo julgamento de valor nenhum.